Olá pessoal, vamos iniciar mais uma das nossas videoaulas, videoaula de número 8, tá bom? Para os alunos do 8º ano do Colégio Santa Rita, tá certo? Comigo, professor Tiago, professor de História. Vamos iniciar hoje a nossa aula relembrando a aula passada, tá bom? A aula passada a gente começou falando sobre Revolução Francesa. Nós demos uma explanada bem interessante, né? Nós falamos muito sobre o contexto revolucionário, de como a França se inseriu dentro desse contexto revolucionário. Falamos também do porquê o povo francês, de tanto, né, com o passar dos anos, de tanto sofrimento, de tanta desprestígio político, uma classe social chamada burguesia resolve levantar-se contra o clero e a nobreza, levantar-se contra aquela ordem vigente que até então existia, resolveu levantar-se contra essa estrutura, né, essa sociedade que os percalços desde a Idade Média, desde o feudalismo, continuavam com essas amarras de clero, nobreza e burguesia. Essa classe social, a burguesia, que ela era gigante, mais de 90% da população francesa pertencia à burguesia e não possuíam direitos políticos. E aí, nós vimos esse contexto em inúmeras vezes, né, do porquê da burguesia ter entrado dentro desse contexto, entrado dentro desse processo revolucionário, por uma busca, né, principalmente por um preceito ideológico relacionado à política. Imagina, durante centenas de anos, você ter dinheiro, você ter condição social, ou mesmo que você não tenha, mesmo você sendo um camponês, você não ter direito de eleger seus representantes, você não ter um direito de colocar alguém que vá falar por você lá na Assembleia. Isso era algo praticamente inconcebível, né? Hoje nós consideramos isso inconcebível. E aí nós temos, dentro de toda essa estrutura do século, no final do século XVIII, nós ainda temos o Iluminismo, né? Conteúdo que nós estudamos no primeiro capítulo. O Iluminismo, que foi um movimento político, cultural, né? Ideológico, filosófico, onde dentro dessa esfera iluminista, os filósofos iluministas brigavam justamente por esse desligamento total do povo, de estar totalmente amarrado com um soberano, com um rei, tá? E assim nós vimos isso. O Voltaire criticava a igreja, que era uma classe social que estava junto ali com a nobreza. Não sei se vocês viram na aula anterior, eu coloquei uma chargezinha lá do clero da nobreza escanchado em cima da burguesia, em cima do terceiro estado. Então o Voltaire, que era um filósofo iluminista, criticava muito a igreja católica por causa disso. Outra coisa, o Montesquieu, né? O Montesquieu, que falava da divisão dos poderes. Inclusive, até hoje as ideias de Montesquieu, elas estão vivas, elas prevalecem nas repúblicas por aí fora. Os Estados Unidos é assim, aqui no Brasil da mesma forma, tá? O Rousseau, que falava na sua obra O Contrato Social, ele citava muito um contrato que era feito entre o Estado, né, com o povo. Se o povo ele se sentisse prejudicado em alguma situação política, ele poderia muito bem ir lá e retirar o representante. Ele chegava e dizia lá: olha, eu não estou gostando da sua administração, então eu vou te tirar. E aí, de que forma hoje a gente pode fazer isso? Através do voto. A gente pode muito bem eleger um representante, não gostamos, vamos lá e a gente tira através do voto. Então esses preceitos atingiram a Revolução Francesa e esse legado foi ficando para inúmeros outros anos aí, né, centenas de anos, até chegar ao ano de 2020, tá? Óbvio, a gente vimos ainda, é comum a gente ver governos tiranos, né, governos onde o representante, onde o presidente ou o imperador, ele acaba governando de forma ditatorial, sim, mas na maioria das vezes esses preceitos do iluminismo, eles acabaram ficando enraizados dentro de um contexto político geral, tá? E hoje a gente usa muito isso, tá bom?
Na aula passada, nós falamos muito sobre a França pré-revolução, né? A França pré-revolucionária. Como era a França antes da Revolução, como é a França. Agora nós vamos ver como foi a França durante a Revolução, depois nós vamos ver pós-Revolução Francesa. Essa aula ela vai se dividir, para a gente entender a Revolução Francesa, a gente tem que entrar em 3, 4 aulas, né? No mínimo, para que a gente possa entender dentro essa esfera, o porquê desse processo revolucionário. A gente viu na aula passada que a burguesia simplesmente disse: olha, eu não vou mais pagar imposto, eu quero decidir, eu quero sentar e não quero mais pagar imposto, porque a França se meteu em muitas guerras, né, em muitos problemas econômicos, e aí resolveu aumentar os impostos. E aí a burguesia resolveu se juntar lá na Assembleia Constituinte, e aí os membros, né, do terceiro estado, da burguesia, resolveram conversar na Assembleia Constituinte e sentar com o clero e a nobreza e dizer que não iam mais pagar imposto, ou que todo mundo pagasse, mas de uma forma que ficasse bem igualitária, né? Na realidade, o clero e a nobreza não aceitaram e disseram que eles iam fazer uma espécie de votação. E aí a votação ela não era por cabeça. Dentro da Assembleia Constituinte Francesa, mais de 400 membros pertenciam à burguesia, 100 membros pertenciam à nobreza e 50 ao clero. Então, uma minoria, as ideias de uma minoria prevaleciam sobre as ideias de uma maioria, e aí eles resolveram colocar em votação. Só que essa votação, ela foi uma votação por estado, ela não foi uma votação por cabeça. Como assim, professor? O primeiro estado, que era o clero, tinha direito a um voto, o segundo estado, que era a nobreza, tinha direito a outro voto, e o terceiro estado, que era a burguesia, tinha direito a outro voto. O que eles faziam? Combinavam os votos, e através dessa combinação de votos sempre dava 2 a 1. Clero e nobreza junto, burguesia sozinha. E aí, essa questão dos votos por estado foi contestada. E aí foi contestada, a burguesia reclamou, e aí o rei decidiu, dentro da Assembleia Constituinte não houve um consenso, ficou para o rei decidir sobre isso daí. Aí o rei pegou e decidiu da seguinte forma: o voto continuou por estado. Esse voto, continuando por estado, causou uma dor de cabeça grande, causou uma dor de cabeça surreal, porque os deputados representantes do terceiro estado não aceitaram a determinação do rei e aí invadiram a sala do jogo da Pela. A sala do jogo da Pela, para quem não conhece a sala do jogo da Pela, é uma sala de jogos que existia dentro do Palácio de Versalhes. É como você ter na sua casa uma grande sala, um grande salão, né, gigantesco, e lá tivesse videogame, tivesse mesa de pebolim, tivesse mesa de ping-pong, tivesse uma pequena quadra de futebol, enfim, tivesse um monte de jogos para você lá, né, para você e sua família. E aí essa sala era gigantesca, eles invadiram, o rei estava lá e sob pressão eles pediram para o rei para elaborar uma nova constituição para a França. Até então o rei estava sendo pressionado. Depois o movimento revolucionário ele se acentua, o rei aceita, porém o processo revolucionário se acentua. Tá? Vamos já falar sobre isso aí. Esse processo revolucionário se acentua e aí o rei ele, inclusive tem até que fugir. Ele tem que fugir de Paris, porque senão, porque a população já estava odiosa, já estava por aqui com o que estava acontecendo com a França. E aí eles invadiram, foram ao Palácio de Versalhes para tentar pegar o rei, né? E aí o rei, não é besta nem nada, foge, tá? E aí, dentro da Assembleia Constituinte, tá? Assembleia Constituinte, o principal objetivo dessa Assembleia Constituinte, gente, era a criação de uma nova Constituição. A Constituição francesa, gente, em pleno século XVIII, ela era uma Constituição que dava plenos direitos, plenos poderes a clero e nobreza e direito nenhum à burguesia. O direito da burguesia era pagar imposto. E aí, a Constituição de 1791, ela é proposta, né,
E aí essa Constituição, ela vai dar uma confusão também depois, porque dentro dos preceitos que tem essa Constituição, a Constituição francesa, ela tem trechos muito interessantes que falam sobre vida, liberdade, igualdade, fraternidade, direito à terra, ótimo. Mas ela tem um preceito que vai acabar causando uma problemática gigante. Qual é? O voto censitário. Lá tem o voto censitário. Quem vai ter direito a votar na França? O homem adulto, né, maior de 21 anos de idade, com uma renda, ou seja, só vai votar quem é rico. E aí, infelizmente, grande parte da população que era pertencente ao terceiro estado ficou fora disso aí. Quem era que pertencia ao terceiro estado e estava fora disso daí? Os camponeses, tá? Quase 90%, mais de 90% da população francesa pertencia ao terceiro estado. Mais de 60% pertencia à classe campesina. Os camponeses são os culotes, artesãos, ferreiros. Esse pessoal pertencia ao terceiro estado. E uma minoria de 20%, não chegava nem a isso, banqueiro, comerciante, empresário, todo esse pessoal aí. Eles que estavam interessados na grande revolução. Por quê? É aquela velha história. Eu particularmente gosto muito de dizer essa frase: quem tem poder político, quem tem poder econômico, quem tem poder econômico quer ter poder político. Um fulaninho lá, não sei da onde, é podre de rico numa determinada cidade. Mas ele nunca se envolveu com nada disso. Aí um belo dia ele resolve ser prefeito. E aí ele se candidata, tudo, e é prefeito. É a coisa mais normal. Então isso já existe lá desde os primórdios. Então, dentro dessa esfera, os empresários, os banqueiros e os comerciantes queriam poder político e precisavam de uma grande massa para ajudá-los a chegar lá. E é isso que sintetiza a Revolução Francesa. E esses ideais aí de igualdade, liberdade, fraternidade, eles vão acabar, né? Igualdade de quê? Se eu não posso votar. Inclusive, igualdade, liberdade e fraternidade são 3 expoentes da Revolução Francesa que representam uma cor de cada na bandeira. São 3 cores, né? Cada um representa uma cor diferente. O que vai ser bom para o camponês dentro desse aspecto? Abolição do regime feudal. O regime feudal na França vai ser abolido, os camponeses vão ter direito a ter sua terra, plantá-la e cultivá-la sem nenhuma amarra ligada à nobreza. Ótimo, tá? Fim da sociedade estamental, clero, nobreza, burguesia, primeiro, segundo, terceiro estado. Essa sociedade, ela se esfarela. O ideal de igualdade, ele vai ser colocado em xeque, bem aí. Todo mundo vai ser igual. Clero, nobreza, vai pagar imposto também. Clero, nobreza e burguesia. Os melhores cargos não vão ficar apenas para clero e nobreza. Os privilégios vão ser abolidos. Enfim, nós já vimos que isso tinha acontecido na França, nós vimos que isso aconteceu em outros países. Nós vamos ter a Revolução Americana. Enfim, é uma avalanche que vai acontecendo em vários países. Os Estados Unidos, que era colônia da Inglaterra, tá? Enfim, separação entre igreja e Estado, até porque a igreja era uma mola da nobreza. Inclusive, como é que eu virei cardeal? Se eu virei cardeal, óbvio, eu tenho que ter as aptidões ligadas à questão religiosa, mas eu tenho que nascer nobre, eu tenho que nascer no meio da nobreza para eu me dedicar à carreira eclesiástica. Então, essa situação, ela se perpassa há anos. Então, dentro o nobre que vira clero, o clero é nobre, o clero ajuda o nobre ajuda o clero. E aí, quem é que paga o pato? A burguesia, o terceiro estado. Paga um monte de imposto para sustentar esses dois lá de cima.
Os dois lá de cima não trabalham, eles são sustentados por quem está embaixo, tá? Todas as propostas interessavam a alta burguesia, apenas a alta burguesia. Acabei de falar para vocês: empresário, rico comerciante, banqueiro. O resto continuava em condições precárias de vida. Quem era o restante? Os camponeses. Os camponeses continuavam em condições subhumanas, ultra mega precárias de vida. Inclusive, o que foi que, adiantando já a situação bem aqui para vocês, o que foi que a alta burguesia fez para deixar os camponeses com tanto ódio da burguesia, do clero e da nobreza, do primeiro e do segundo estado? Só que surgiu um boato, às vésperas da Revolução, surgiu um boato de que dentro do Palácio de Versalhes, o rei, juntamente com sua cúpula, estavam estocando trigo, escondendo trigo, guardando trigo, enquanto que boa parte da população que vivia em área rural estava passando fome. E aí a alta burguesia utilizou desse artifício para pregar que o rei ele estava fazendo isso. Inclusive jornalistas, né, vamos ter a figura do Marat, nós vamos depois falar dele, dentre outros, vão começar a espalhar panfletos por Paris, por vários locais, falando mal do rei, né, falando dessas situações aí. Uns dizem que sim, outros dizem que não, outros dizem que é fake news, outros dizem que não é. Só sei que a população se revoltou e resolveu marchar em direção a Paris, e aí ao Palácio de Versalhes, né? E aí muitos chegaram ao Palácio de Versalhes com ódio, muito ódio mesmo no coração, com armas, e aí resolveram pegar o rei, ó, se mandou. Mas antes disso, eles passaram lá na Bastilha, para falar da Bastilha, a insatisfação geral com as manifestações, né, e revoltas populares vão levar tudo isso aí. E aí eles vão lá, né, na Bastilha. Afinal de contas, a Bastilha é um grande símbolo, né, do absolutismo francês. Quem era que ia para a Bastilha? Quem ia parar na Bastilha preso eram pessoas que cometiam crimes, é óbvio, mas em sua grande esmagadora maioria eram pessoas que eram subversivas ao rei, contra o rei. Basta ter apenas uma ideiazinha contra o regime instalado pelo rei, ia parar lá na Bastilha. Pessoas que sofriam conspiração do próprio rei, porque naquela época, o que o rei fazia? O rei criava lei, o rei julgava, o rei punia, tudo o rei fazia. Então, quem ia para lá eram essas pessoas. E a Bastilha era uma prisão ultra mega segura. Era uma prisão ultra mega segura. Quem lá entrava uma vez, de lá só saía morto. E aí, por ser uma prisão símbolo do absolutismo do rei, as pessoas se dirigiram até lá. A grande massa, o grande povo se dirigiu até lá. A guarda real tentou conter o povo, mas é aquela coisa, né? Aquela situação numérica. 20 membros da guarda real tentam segurar, tentam combater 2.000 pessoas. 20 contra 2.000 não dá. E aí as ruas de Paris viraram um campo de guerra. Quando o rei, juntamente com sua guarda real, viu que não dava para segurar o povo, enquanto eles estavam lá na Bastilha, saqueando a Bastilha, quebrando as ruas de Paris, o rei, foi-se embora com sua esposa Maria Antonieta e membros da corte. Foram-se embora. Inclusive vão ser presos na saída de Paris, mas isso aí vai ser... a gente vai falar disso aí mais na frente. Depois que o pessoal chegou lá, na Bastilha, invadiu, soltou os presos, que eram considerados presos inocentes, né? Pegou as armas que lá tinham guardadas, foram para a rua, e aí começou os fais, né? A guarda real não conseguiu conter essa população.
E aí a população, ó, corre primeiro para saquear o comércio, pegar a comida, destruir coisas, e aí depois ir para o Palácio Versalhes. O Palácio Versalhes foi saqueado, comida foi roubada também. Como eu já falei até para vocês, a Rainha Maria Antonieta, ela fazia questão de estragar comida, mas não dava comida para pobre, tá? Para os camponeses, para quem vivia na rua, para quem vivia marginalizado. Também era outra pessoa que os camponeses odiavam. Tanto é que quando vai ter o julgamento do Luís XVI, o Luís XVI é condenado e a Maria Antonieta também. Os dois têm as suas cabeças arrancadas, tá? Julgamento, isso aí nós vamos ver mais na frente, tá? A Bastilha, né? A tomada da Bastilha é o marco inicial da Revolução Francesa. Para vocês terem uma ideia, foi em julho de 1789. A tomada da Bastilha, a tomada da Bastilha é o início da Idade Contemporânea. Vocês têm ideia, a Idade Moderna acaba e inicia a Contemporânea. A Idade Moderna, ela vai da tomada de Constantinopla, 1453, até 1789, basicamente 300 e poucos anos. E a Idade Contemporânea vai da tomada da Bastilha até hoje. É um marco da contemporaneidade. Por quê? Imagina um povo que vivia numa situação miserável, de exploração, se revolta, toma o poder, bota um rei para correr, instala um governo aos moldes, como é que eu posso dizer para vocês? Um governo aos moldes, onde o povo vai governar, né? Mas a gente depois vai ver que não é sempre assim, tá? Então, espero que tenha ficado bem claro para vocês, tá bom? Sobre isso aí. Que na próxima aula, né, na aula de número 9, nós vamos tentar fechar o conteúdo para entrar já na Era Napoleônica, falar do nosso querido amigo Napoleão Bonaparte, tá bom? Um abraço, tá? Até mais, fique em casa e depois a gente se vê.